Olá, boa noite. Estamos ao vivo com o programa GW100 pela TV Mais, canal 17.1 HD. E você pode nos assistir também pela página TV Mais News no Facebook. Neste fim de semana, o GW traz uma proposta de debate de um tema que estará em discussão no Senado Federal na próxima terça-feira, dia 21, que é o voto distrital misto. E, neste momento, estamos iniciando uma série de debates numa tentativa de avaliar as consequências da falta de representatividade de algumas regiões do Estado, né, na política, na Assembleia Legislativa, no Senado Federal e na Câmara Federal também. Então, os convidados dessa noite são o Dr. Múcio Ribas, economista, o senhor Hércio Lins, professor, e Vinícius Carvalho, analista político e professor universitário. O movimento que se inicia, que está debatendo a questão da representatividade de algumas regiões do Estado e uma participação política mais efetiva dessas regiões, não é uma campanha contra, né, nenhuma candidatura. É um debate, né, que visa, um debate arrazoado, né, inclusive, que visa propor que as regiões elejam candidatos mais compromissados com as regiões. A Baixada Cuiabana tem sido prejudicada nesse sentido numérico de representação, doutor Múcio? Sim, estatisticamente já está comprovado, né, que pelo volume de eleitores que nós temos na Baixada Cuiabana, embora a gente chama de Baixada Cuiabana, mas não existe especificamente esse termo Baixada Cuiabana. Mas se aglomerarmos pelas regiões, como definido no planejamento, através da Secretaria de Planejamento, para efeito das distribuições do orçamento do Estado, as 12 regiões que são divididas, a gente começa a fazer uma estatística e a gente identifica proporcionalmente que Cuiabá, que é a 6ª região, tem um universo de votos hoje que teria que ter mais representantes de Cuiabá na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, inclusive no Senado, que hoje também nós estamos aí com as vagas do Senado preenchidas praticamente só por senadores de uma cidade só, que é um fato também isolado, mas por ocasião da campanha a gente viu que não aconteceu, que tinha um representante de Cuiabá, considerado representante de Cuiabá. Então eu creio que Cuiabá, ou chamada Baixada Cuiabana, pelo volume, pela representatividade que tem, pela quantidade de votos que existe aqui nessa região, teria que ter mais representantes na Assembleia Legislativa. Doutor Hércio, o senhor comunga dessa mesma linha de pensamento que a Baixada precisa ser contemplada, ser com pessoas mais da localidade, com mais locais? Boa noite, Olga. Boa noite, bancada. Boa noite, telespectadores. Comungo parcialmente. Na verdade, a decisão final é do eleitor. O que leva a uma coletividade a votar em determinado candidato? Ela pode votar em determinado candidato porque aquele local recebeu uma emenda e eventualmente está agradecido àquele candidato. Nós temos um caso aqui de um candidato aqui da Baixada Cuiabana, que na verdade a maior parte do voto dele é em Nova Lacerda, do ponto de vista proporcional foi em Nova Lacerda, porque ele ajudou lá em Nova Lacerda. Pode ser porque ele inspirou as pessoas a votarem. Vamos pegar o caso agora, acho que o Bernardinho talvez seja candidato a governador do Rio. Ele não tem um passado político, nada, mas tem uma história inspiradora. Talvez uma coletividade vá votar nele, não sei. Pode ser também porque a pessoa é identificada com determinado ramo. De repente é um representante do agronegócio e ele vai ter uma maior quantidade de votos nas cidades que estão voltadas ao agronegócio. Então, a Baixada Cuiabana, colocando, e na verdade, Cuiabá e Várzea Grande são responsáveis por 26% dos votos, no total aqui tem 30,4% dos votos nesta região,
né? A Baixada Cuiabana, ela é um local onde todos os candidatos obtêm algum voto. Mas quando você pega para federal, por exemplo, os 4 mais votados em Cuiabá, na ordem, foram o procurador Mauro, com 58 mil votos. Sim. Depois, na sequência, o Fábio Garcia, com 45 mil votos. Terceiro, o Valtenir, com 19 mil. E o quarto, o Vitório Galo, com 15 mil votos. Então, só aí já foram despejados 25%, 30% dos votos da Baixada Cuiabana foram depositados nesses candidatos. Então, na verdade, eu entendo que é sempre circunstancial. Eu confesso que eu não sei como é que faz para dizer assim, a Baixada Cuiabana vai eleger determinados, né? Não sei, tem que combinar com os eleitores isso. Professor Vinícius, então, o Vale do Rio Cuiabá precisa se articular melhor para ter uma representatividade maior? Sim, boa noite, né? Olga, para você, para o Écio, o Múcio, os nossos telespectadores aí da TV+, do programa GW100. Precisa, Olga, porque o historiador é o profissional mais chato de todos, né? Porque ele sempre olha as coisas em perspectiva histórica, né? Diacronicamente, como se fala assim, né? Em 2 tempos, né? Como eu tenho formação nessa área, então você busca como que era antigamente. E não era assim, quer dizer, Cuiabá elegia, na Assembleia, por exemplo, dos 24 deputados, você tinha 8 deputados que eram aqui domiciliados na região aqui da Grande Cuiabá, da região metropolitana, né? Como se chama hoje. E aí, nessa última eleição, nós tivemos 6 eleitos, né, sendo que o Taborelli era precário, né, depois com a votação da situação do Valdir Barranco, acabou caindo o Taborelli e ficamos com 5 só, né. Demos sorte que saiu o Emanuel Pinheiro e veio o Allan Kardec. Né? Era para ter sido o Altir Peruso lá de Juína, mas ele ganhou a prefeitura lá, optou por ir para lá. Né? Perderíamos mais um. Perderíamos mais um. E no lugar do Wilson, demos sorte, nesse sentido, que veio já, né? Porque lá de Vaz é grande, nós podíamos ter perdido mais 2 vagas, né? Então estamos com 5, mas é uma subrepresentação, porque a região deveria ter 8, ela tem 30%, 31%, como o Enzo lembrou, do eleitorado, então deveria ter cerca de 1/3, né? Aí nós podemos discutir o porquê que isso acontece. É um fenômeno estrutural. De 2002 para cá, Cuiabá perdeu o comando político do Estado. O comando político do Estado é interiorano, é do interior. Né? Se você pega os presidentes dos partidos, na maioria são do interior. A partir da gestão de Blário Marques. A partir da eleição do Blário. Ali é a grande ruptura. Houve um sumiço, né, um apagão de lideranças em Cuiabá. Dante Oliveira, Roberto França, o próprio Antero Paz de Barros, o PT mesmo, que tinha uma presença forte aqui, evaporou, né? Séries, Abicalil, Alexandre César, enfim, você não vê essas pessoas mais, né? Desestruturou e aí desorganizou a base também. Antigamente, Olga, o presidente da Câmara já era deputado estadual eleito, era uma tradição. 5 ou 6 vereadores ganhavam a eleição para deputado estadual, 3 ou 4, enfim. Havia uma quantidade certa de vereadores que já iam para deputado estadual. Já há 2 eleições, né, 2010 e 2014, que nenhum vereador de Cuiabá ganha. Agora o Allan Kardec veio como suplente, né? Como suplente. Mas como titular já em 2 eleições, em 2010 e 2014, que nenhum vereador. A Câmara não faz o deputado. Então houve um apagão de lideranças e o processo político se desorganizou, né, na base. O campo político cuiabano, ele não aprendeu a jogar nessas novas regras, né? O interior veio, tomou conta, é muito mais capitalizado do ponto de vista financeiro, e a política está muito mercantilizada, como a gente sabe, então eles entram com força, e isso tem gerado prejuízo para Cuiabá, sim, né? Vamos então partir para uma avaliação, né, de um quadro geral do Estado, como vocês já adentraram até nele, né? Cerca de 731 mil eleitores, né, o que corresponde a 31% dos eleitores do Estado, né, são da Baixada Cuiabana. E a Baixada Cuiabana, ou Vale do Rio Cuiabá, elegeu 5 deputados estaduais. A região sul tem exatamente metade do eleitor, 300 e poucos mil, e chega a 15,1%, ou seja, exatamente a metade. E elegeu igualmente 5 deputados estaduais. Não é? A região de Alta Floresta, com apenas 8% dos votos, elegeu 3 deputados estaduais. A região de Barra do Garças, o 5º maior colégio eleitoral do Estado, não elegeu nenhum deputado. A região de Juína não elegeu nenhum deputado. A região de Sorriso, uma região pequena, tem 2 deputados. Há realmente uma disparidade, uma desigualdade, doutor Múcio? Isso já está bem delimitado. Eu creio que talvez seja, dentro do início da nossa conversa, um aspecto interessante que
a representatividade também tem um efeito econômico. Um efeito econômico de retorno até para as próprias regiões. Embora nós sabemos que os deputados estaduais definem lá as suas emendas ou o direcionamento de algumas verbas para diversas cidades, mas as cidades onde eles têm a maior concentração de votos, ou onde reside, ou onde já faz o trabalho, fazem um investimento maior. Faz um investimento maior e atrai para lá. Isso tem essa consequência econômica quando essa representatividade não está equilibrada, que é o que está acontecendo. O processo eleitoral não mudou, então o processo eleitoral é que define mesmo. E aí, infelizmente, a gente tem hoje essa disparidade. Geralmente se tem uma candidatura majoritária de um governador liderando e é do partido tal, e esse partido tem mais representatividade ou candidatos mais fortes em determinadas regiões, acaba trazendo também algumas consequências de resultado dessas votações, né? Mas o que temos notado, e aí eu até traria mais para um campo que foi da minha atuação na área econômica, principalmente na Secretaria de Fazenda, quando a gente começa também a entender as regiões de forma econômica. E essas regiões têm as suas representatividades também dentro dessa proporcionalidade. Quando você fala de outras regiões, igual Barra do Garças, que era uma região que deveria ter mais representatividade, então ela fica num prejuízo econômico também. Gritante. A distribuição orçamentária, as emendas e tudo mais, nós vamos ter algumas consequências em razão dessa desproporcionalidade. É claro que nas votações, né, e o próprio Executivo é quem lidera isso, no orçamento e tudo mais, mas vai para a Assembleia e acaba havendo essa distribuição. Se nós olharmos do aspecto federal, estadual e municipal, nós vemos que esses aspectos econômicos, né, uma tendência política, olhando pela representatividade política, se os recursos federais que vêm para investimento em infraestrutura, os recursos estaduais também vão para alguns aspectos de infraestrutura do Estado, e aí as regiões com melhor representatividade vai acabar levando mais vantagens dentro dessa representatividade. Creio assim, nós temos hoje, até se nós olharmos no aspecto de quantitativo de votos, essa representação tem essas distorções, é uma questão matemática, né? Isso é uma questão matemática. Mas se nós olharmos do aspecto econômico, né, também há essa distorção. E quando nós temos assim deputados que são residentes em determinadas regiões e têm uma liderança em determinada região, a outra região não tem um representante, determinados deputados vai lá e ocupa esse espaço, começa a atuar naquele campo que ficou aberto ali, né? Naquele espaço onde não tem ninguém, ele vai atuar. É o que a gente disse com relação à região do Araguaia, né, doutor Hércio? Uma região onde os locais não se organizaram para ocupar o espaço político e os deputados de fora entraram e, via emenda, né, de certa forma, ajudam o município, mas não tem uma vivência, né, nem com a história, nem com a cultura, né, principalmente da região. O caso específico do Araguaia, Olga, passa por um apagão de liderança. Essa é a verdade. Né? Tem um vácuo de liderança. Um deputado estadual que era do Médio Norte, que é o Baiano Filho, deslocou-se para lá e tem sido um dos mais votados naquela região. No caso do âmbito de deputados federais, há uma pulverização muito grande. Então ali existe um vácuo, né, de liderança, e eu transporto isso para a Baixada Cuiabana. Usando esse termo Baixada Cuiabana, o Vinícius já nos corrigiu no intervalo, que é o Vale do Rio Cuiabá, nós também estamos com um vácuo de liderança. A verdade é que liderança que nós temos na Baixada Cuiabana, do seu ponto de vista político, né? Uma liderança é o governador, que é aqui da Baixada Cuiabana. Daqui da Baixada, né? Mas não sei se tem muito traquejo político, né? A outra liderança é o Wilson Santos, que está num cantinho lá numa secretaria. A outra liderança, quem que poderia ser o Manuel Pinheiro, que é o prefeito. Então nós estamos num vácuo de liderança e talvez nas próximas eleições vamos continuar da mesma forma, se não aparecerem lideranças, principalmente lideranças novas, que possa encantar o eleitorado da Baixada Cuiabana e possa fazer, eu não gosto desse nome, mas vou usar aqui, que é o efeito manada, né? Fazer com que, agora tem uma coisa, corre-se um grande risco sob o ponto de vista da estatística, né?
você pode ter uma alta concentração de voto em poucos candidatos, né? E aí acabar elegendo novamente poucas pessoas, porque concentra em determinados candidatos. O procurador Mauro, por exemplo, teve, dos 88 mil dele, acho que ele teve 58 mil votos em Cuiabá, aqui na Baixada. Professor, e então? Dos federais foi o único que teve a maioria dos votos em Cuiabá, né? Mas quando vocês... Mauro, 20%. Não, dos votos dele, né? Se você pegar, né? Ele fez 84 mil, 58 em Cuiabá, deu quase 70% dos dele, né? Exato. Os federais eleitos todos, nenhum teve maioria dos votos em Cuiabá. Né? O Voltaire fez cerca de 30% dos votos dele em Cuiabá, o Vitório Gale 26%. O Fábio Garcia foi o que mais se aproximou. Um pouco mais? Chegou em 43%. Né? E lá atrás, nós já tivemos, na eleição de 98, por exemplo, nós tivemos já dois candidatos, dois eleitos, né, dois deputados federais eleitos, que atingiram mais de 50% dos votos em Cuiabá. Foram, na época, o Lino Rossi e o Wilson Santos, né, que foram deputados federais ali na bancada de 98. E agora, nessa bancada, nenhum. Né? Então, aqui vem acontecendo um processo de pulverização muito grande. E, por exemplo, na eleição para a Câmara, surgiu essa história do rodízio. Né? Eles elegem 3 vereadores e ficam numa rotatividade, assim. Cada um sai, fica 4 meses, outro vem. Eles acham que estão arrebentando com essa tática, que estão abafando. Né? Mas eu acho que é um erro. Porque antigamente concentrava-se, elegia-se pessoas parlamentares com uma votação mais alta. E aí, um vereador bem votado em Cuiabá já era meio deputado estadual. Walter Rabelo fez 8 mil votos em 2004, no eleitorado menor do que tem hoje. Né? Agora, o melhor votado foi o Toninho, acho que com 5.600 votos, se não me engano. Então hoje está pulverizando muito e não brota uma liderança. Você olha para a Câmara aí, quem que é um deputado estadual eleito? Não tem, talvez o Toninho, talvez o Renivaldo, né? Talvez o Dilemário, mas mesmo assim não é um nome pronto, consolidado. Sendo que antigamente as votações eram muito altas, né? Era 2%, 3% do total do eleitorado num candidato só. Isso acontece porque há essa desorganização, não tem grupo, né? Se você olha quais são os grupos políticos de Cuiabá, não tem. No interior você chega lá em Rondonópolis, tem um grupo do Zé Carlos, tem um grupo do Saquete, tem um grupo do Percival Muniz. Chega em Barra do Garça, tem um grupo do Daltinho, tem um grupo do Eduardo Moura. Chega em Sinop, tem um grupo do Dilmar, tem um grupo do Baiano, tem um grupo do Juarez. Tá? Aqui não tem grupo, aqui é uma desorganização, uma geleia completa, todo mundo aliando com todo mundo. Isso, o conjunto da elite está se enfraquecendo, ele não está percebendo. Né? Bem, amigos, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais um programa GW100 para você. Não saia daí.